E aí, pessoal, tudo bem? Sempre que nós tentamos falar um pouquinho acima do que está estabelecido na sociedade, do status quo, do que é normal para as pessoas, então surgem questões do tipo: mas por que isso? Por que não aquilo? Ou por que você sabe isso? De onde você tirou? Isso é verdade ou é mentira? Tem cabimento ou não? Então, sobre essas questões, elas são importantíssimas, desde que elas venham acompanhadas de um sentimento de busca pela verdade. Quando isso não acontece, a maioria dos casos acontece o quê? Que a pessoa usa essas questões, usa esses porquês para estancar a própria evolução. Então, ela olha para alguma coisa, tem algum sentimento em relação àquilo, pode ser uma crença, fruto de crença, preconceito, sei lá, ou uma percepção pequena da realidade, e aí ela bloqueia, ela se coloca contra. Não, mas isso aqui não é assim e tal, e aquilo acabou para ela. Então, sobre isso, eu vou usar até uma analogia. É mais ou menos certas questões quando nós estamos na escola. Geralmente, crianças agem assim, muitas delas. Tem lá uma questão de para colocar sua opinião, ou sim ou não, e justificar. E aí a pessoa vai lá, a criança vai lá e coloca, ela não sabe nada sobre a questão, ela coloca lá sim ou não. E tá, justifique. Ah, mas eu não sei, não sei por que que é assim. Não sei por que que eu concordo com isso. As pessoas fazem muito isso. Nós agimos com nossos preconceitos muito mais vezes do que gostaríamos de admitir. E quando nós fazemos isso, acabou. A gente para ali. Você não dá oportunidade para entender. E sempre que se fala um pouquinho a mais, tem que se entender o seguinte: o que é estabelecido, o que nós vivemos aqui, é como se fosse o mito da caverna do Platão. É a sombra da realidade. Isso aqui não é a realidade. Isso é algo muito difícil de ser compreendido. Quando se fala um pouquinho acima disso, fora disso, não é algo que a pessoa possa ver com certeza. Ela não está, com seus sentidos grosseiros, captando aquilo. Como meu mestre costumava dizer sabiamente, quando você vê uma lâmpada se acendendo, você está vendo o efeito, você está vendo a lâmpada se acendendo. Mas você sabe, você não está vendo a energia que está por trás, que está fazendo com que a lâmpada se acenda. O chi, a energia que flui. Então, com a realidade tá um pouco mais profunda, além dos nossos sentidos grosseiros, também acontece isso. Fica difícil para as pessoas entenderem, analisarem, etc. E aí tem duas coisas que eu acho interessantes, importantes de se lembrar. Uma delas é: tente sentir um pouquinho mais. Tenta olhar com os olhos do seu coração uma informação, para um conhecimento, para algo que lhe é passado, para ver se aquilo tem sentido ou não. Nós temos um radar para a verdade. Então, se você olhar e sentir atentamente, vai chegar próximo de, de uma compreensão. Se aquilo tem uma essência, se aquilo é bom, proveitoso para você, se tem sentido ou não. E outra coisa é estudar. Muitas vezes não dá para se explicar como é que você chegou em tal conceito, em tal entendimento da realidade, porque é preciso estudar muito para se chegar lá. Então, tem um físico que acho que comentou, se não me falha a memória, que ele estava onde estava porque ele subiu nas costas de gigante. Não me lembro agora quem era. Mas é a mesma coisa com todos. Se eu consigo passar alguma informação, é porque antes de mim, outras pessoas já me ajudaram, já me foi passada muita informação. Então, cada um, da sua forma, tenta transferir aquilo que aprendeu, aquilo que o universo ajudou a que chegasse às suas conclusões. Pois bem, sobre mais ou menos a consciência das pessoas, eu fiz uma escala assim por cima de 4 tipos de graus de consciência que nós temos aqui no planeta. Então, o primeiro deles é, vamos chamar de estágio 1. É quando a pessoa entende a realidade na qual vive, ou entende pelo menos o que ela quer da realidade, muito simples, elementar, só o material, mas
ela está presa totalmente na zona de conforto. Então, ela defende com unhas e dentes o sistema. Então, ela é uma pessoa que, vamos colocar como uma pessoa conscientemente má. O estágio 2, creio que seja a maioria, são pessoas que se julgam normais. Pessoas que se julgam cidadãos comuns, que não tem nada a ver com o outro, não tem nada a ver com nada, e eles vivem a sua vida, um termo que eu costumo usar muito, zumbizando pela terra, e passam aí 80, 70, 90 anos, comem, bebem, dormem, falam da vida dos outros, bebe sua cerveja, assiste jogo de futebol, novela e vai embora. Ah, uma terceira categoria, a gente pode colocar aquela pessoa que já consegue enxergar um pouquinho mais da realidade, então ela faz por onde? Ela tenta aprender um pouco sobre as coisas, sobre a realidade na qual ela vive e se preocupa também um pouco em ser uma boa pessoa. E o estágio 4, que é o mais difícil de a gente encontrar alguém, que seria aquela pessoa que já entendeu grande parte da realidade, ela sente um profundo desejo de evolução, de conhecer a verdade última das coisas, e ela não se conforma com a realidade na qual vive. Ela faz o possível para mudar essa realidade, porque ela entende que ela vive numa situação, num planeta que, como eu costumo dizer, não está muito longe de uma situação infernal. É outra coisa que algumas pessoas se debatem. Então, quando se fala isso, algumas acham ruim. Para isso, é muito fácil. O estudo para isso é simples. É só dar uma olhada ao redor. Hospitais, hã, como é que é a situação que eles vivem, pessoas de baixa renda, hã, todo o entorno no qual vivemos. Basta olhar para isso, não precisa ir muito longe, que a pessoa vai entender essa realidade. Se ela não é capaz de enxergar isso ainda, é porque o seu nível de consciência ainda é muito pequeno, ou ela se recusa veementemente a encarar a realidade. Então, sendo assim, e para finalizar o assunto, para se entender a verdade, como eu costumo sempre colocar, sua consciência tem que ser compatível com a realidade que você quer abarcar, que você quer compreender. Se a sua mente é desse tamanho, a realidade é desse tamanho, não tem como ela contemplar isso. Então você tem que expandir sua consciência e chegar a isso. Algumas coisas, alguns conhecimentos que são passados, e muito do que nós conversamos aqui, estão muito além do cotidiano, estão fora da matrix na qual vivemos. Então, para as pessoas aceitarem, para se compreender certos conceitos, a menos que se reflita muito, que se leia muito, que se faça N iniciações, N cursos, se busque realmente a verdade sem preconceitos, fica muito complicado. Então, eu sugiro a todos que comecem, desde já, a sua busca interior, de buscar aquilo que lhe parece mais interessante para o crescimento. Seja de uma forma ou de outra, isso vai agregar e vai adquirindo informação, vai te dando mais condições. E então você vai processando melhor as informações e identificando melhor aquilo que faz ou não faz sentido. Bom, pessoal, acho que é isso por enquanto. Se gostou, clique em gostou e até a próxima. Obrigadão.